Juízes, capítulo 6, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra do Papai do céu: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Esbierita, Abiegerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensa-uva, diga, tanque de prensa-uva, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amém? Diga para o seu irmão: você é um poderoso guerreiro nas mãos do Senhor. Vira para o outro agora e diga assim: malhando trigo no lagar. Repita 3 vezes, por gentileza: malhando trigo no lagar. Porque na verdade Gideão estava malhando o trigo no lagar, porque ele estava se escondendo dos seus inimigos. O lagar não era um lugar de malhar trigo. O lugar de malhar trigo era no ar livre. Eu já falei aqui algumas vezes. Ou numa eira. Num lugar sempre ao ar livre. O trigo tinha que ser batido, solto da casca, depois jogado para cima para o vento levar a casca. E aí caía no chão só o trigo. E depois ele era recolhido. E ele estava trabalhando dentro do lagar, um tanque de prensar uvas. Por quê? Porque dentro do tanque ninguém poderia ver o que ele estava fazendo. Porque ele estava, na verdade, se escondendo dos medianitas que queriam roubar o alimento. Israel estava sendo saqueado. Então, Gideão estava fazendo aquilo porque ele estava sendo oprimido, porque o povo estava sendo roubado, porque ele estava passando um tempo de dificuldade. E Gideão se escondeu dentro daquele lagar. E penso eu que Gideão pensava que estava sozinho. Mas quando Gideão achou que estava só, a Bíblia diz que se posicionou um anjo ao lado dele. E aquele anjo nada mais era do que o próprio Deus. Era uma teofania, uma aparição de Deus em forma corpórea antes da encarnação de Cristo. Alguns teólogos arriscam a dizer que era o próprio Jesus. E era, porque Jesus é a manifestação do Deus invisível, corporalmente. Amém? Isso está escrito em Tessalonicenses, Colossenses. Então, Deus falou com Gideão para dizer que ele não estava sozinho e que ele não precisava temer. Naquele tempo de luta, Deus estava levantando Gideão para fazer a diferença no tempo dele. Eu não sei se você está sofrendo algum tipo de opressão, de dificuldades e de lutas, mas eu quero te dizer que você não está só. E que Deus te levantou nesse tempo, no meio dessa tribulação, no meio dessa dificuldade, no meio do problema, para te levantar como alguém que vai fazer a diferença nessa geração. O que você pode estar fazendo errado, de repente, ou o que você já fez errado, de repente, se você confiar em Deus, Deus pode transformar em algo muito poderoso. Porque errar faz parte da nossa caminhada. Gideão estava com medo, Gideão achava que estava solitário, mas ele estava na verdade? Sim ou não? Gideão estava só? Não. Ele não estava só. Deus estava com ele. Mas ele estava fazendo a coisa errada na hora errada, no lugar errado. De repente você pode estar passando por lutas e dificuldades e estar se escondendo de alguma coisa, e está fazendo a coisa errada, na hora errada, no tempo que era para você estar confiando em Deus, fazendo a coisa certa, de modo certo,
você está fazendo a coisa errada no lugar errado. Nós vamos meditar um pouco diferente hoje nessa história de Gideão no lagar. E vamos aprender algumas lições sobre a nossa comunhão com Deus. Diga, comunhão com Deus. Porque para vencer, não tem outro caminho. É só a comunhão com Deus. Amém, querido? Nós não temos outro caminho como cristão, querido. Você pode até fazer na força do seu braço, do seu conhecimento. Mas se você não tiver na comunhão com Deus, sinto muito em te dizer, você está fadado a falhar. Então nós precisamos ter comunhão com Deus. E aqui algumas coisas a gente tem que trabalhar. E a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre o trigo. É sobre o trigo. Ele estava malhando o trigo, amém? E o trigo serve para quê? Quando a gente fala em trigo, você pensa em quê? Pão. Então, Gideão estava malhando o trigo e diz no versículo 19 aí de Juízes, versículo 19, que quando esse anjo apareceu para ele, ele correu, preparou para Deus uma oferta de comunhão. E ele foi preparar pão sem fermento. De onde ele preparou o pão de fermento? Do trigo, naturalmente, do trigo que ele estava malhando. Então, ele pegou do trigo que ele malhava e ofereceu, ou do trigo que ele já havia malhado naquele lagar, e ofereceu pães sem fermento. Por que pães sem fermento? Pães sem mistura, puro, porque era esse tipo de pão que se oferecia para Deus. E também carne. E a Bíblia diz que o anjo tocou na oferta, então o anjo aceitou a oferta. Anjos não aceitam oferta. Aquilo era o próprio Deus aceitando a oferta de Gideão. Então a Bíblia diz que ele tocou na oferta, em Juízes, versículo 21 aí, 6:21, diz que ele tocou na oferta e foi consumido. O Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e o fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Então, anjos não aceitam oferta, a não ser demônios, anjos caídos. Mas os anjos do Senhor não aceitam oferta nem adoração. Eles sabem o lugar dele. Então esse anjo era Deus que apareceu para Gideão. Era o próprio Deus que estava falando com ele. Então, querido, preste atenção. O que Gideão queria era prover pão para sua família. O que Gideão queria era, e ele desejava, era que ninguém visse que ele tinha comida ali. Mas ele correu e fez uma oferta a Deus daquilo que ele tinha, daquilo que ele estava, que a família dele, daquilo que ele tinha para suprir as necessidades para a sua família. O altar onde Gideão ofereceu aquele sacrifício foi um altar que ele denominou com o seguinte nome: Jeová Shalom. Diga, Jeová Shalom. Que quer dizer, o Senhor é paz. Você pode dizer isso? O Senhor é paz. Versículo 6, capítulo 6, versículo 24, ó. Tá certo? Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu o nome de o Senhor é paz, Jeová Shalom. Então, com o trigo que Gideão fez os pães e ofertou, nós aprendemos que a nossa comunhão com Deus nos traz paz no coração. Eu não sei em que tempo você está vivendo da sua vida, se você está em paz, se você está bem, se a sua família está bem, se você está financeiramente bem, se
a sua vida está correndo tudo bem, eu não sei. Eu não sei se você está em paz, mas se você não estiver, eu quero dizer que essa mensagem é para você. E eu quero dizer que o Deus da paz, o Jeová Shalom, também está com você. E o pão se tornou um símbolo cristão de comunhão. Em Atos, capítulo 2, versículo 42, fala que a comunidade, a igreja, aquela família que estava se formando, Atos 2, 42, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações. Então, o partir do pão, comer juntos, passou a ser um princípio de unidade, de comunhão. Então, quando eles se reuniam, eles partiam o que eles tinham. É por isso que nós estamos pedindo que traga alimentos, para que no dia da ceia, pelo simbolismo do corpo de Jesus, partido na cruz, a gente tenha comunhão em todos os sentidos. Então, querido, depois, Jesus, ele se apresenta como o pão da vida. Diga, Jesus é o pão da vida. João 6,48, Jesus dizendo, falando dele mesmo, ele diz: eu sou o pão da vida. Então Jesus é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Diga, Jesus é o pão da vida. Se você está atormentado com medo, está vivendo um tempo de medo, não sabe se vai, não sabe se fica, está sofrendo opressão de todos os lados, está vivendo um tempo difícil, passando por dificuldades e aperto, e você está vivendo um tempo de no lugar errado, fazendo a coisa errada, porque não vai fluir, e você sabe disso, porque o Espírito Santo não manda recado, ele fala. Ele está dizendo que você tem que sair desse lugar, entender que o Jeová Shalom continua vivo, e que o pão da vida continua vivo, e que você precisa voltar por uma comunhão verdadeira com Ele. Hoje você não precisa mais fazer sacrifícios e holocaustos. O único sacrifício que você precisa fazer é morrer para si mesmo, sair do lagar, tomar posse daquilo que Deus, para aquilo que Deus está te chamando, que é para ser um grande guerreiro, um homem e uma mulher valente, e começar a lutar por aquilo que é teu por herança. Porque talvez o teu inimigo esteja querendo te roubar, te saqueando, levando a tua família, levando teus filhos, levou o teu emprego, levou o teu comércio, a coisa está dando tudo errado, mas o Jeová Shalom mandou eu vir te dizer, nesta tarde, que Ele é contigo, e que Ele continua querendo te dar paz. Ele continua querendo te dar paz. O alimento que você precisa está aqui. Está tudo aqui. Mateus 4:4. O alimento que você precisa está aqui. Se você começar a se dedicar a se alimentar todos os dias, o Senhor da paz, Jesus, vai entrar na tua vida de novo, porque você vai dar abertura para Ele. Ele vai começar a te orientar de novo. Você vai começar a ouvir a voz do Espírito. Quando você lê isso aqui, a Bíblia vai começar de novo a saltar diante de você, como acontecia antigamente. Parece que a letra saltava, parece que ela dançava, porque era Deus falando com você. Quem já teve essa experiência? A gente está lendo a Bíblia, parece que as letras fazem assim, ó. Jesus tem para você a paz, e Ele é o pão da vida. O simbolismo do trigo, eu quero fazer essa analogia. Nada mais era
do que Gideão precisando de paz. E ele não sabia que Jesus estava com ele naquele lugar. Diga: eu preciso ter comunhão com Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado, olha para ele e diz para ele, olhando nos olhos dele: você precisa voltar a ter comunhão com Deus. A segunda verdade é o lagar. Diga: trigo e lagar. O lagar era o tanque de pisar as uvas. Ele tinha grandes alturas, poderia ser fundo, poderia ser um tanque fundo, que cobrisse a pessoa, dependendo do dono da vinha. Ele poderia ter uma vinha muito grande, então quando ele colhesse, ele colhia muitas uvas. Então essas uvas eram jogadas dentro desse tanque e começava então a pisar. E geralmente eles pisavam louvando, cantando a Deus, alegres pela colheita. Então era um tempo também de alegria. E eles malhando e louvando. Diga: malhando e louvando. Você pode ficar de pé e malhar e louvar, não? Você pode profeticamente começar a malhar. Você pode começar a marchar aí e dizer: o vinho está sendo pronto. Um vinho novo está sendo pronto. Você pode virar, você tem liberdade para virar e começar a louvar Ele, dizer para Ele: eu te adoro, porque é um tempo novo na minha vida, um tempo de vinho novo. Porque aquele Deus que estava com Gideão está aqui contigo hoje, dizendo para você: te levanta, guerreiro, porque tu és um grande homem, uma grande mulher de Deus, e eu te escolhi para fazer a diferença na comunidade em que você vive. Aleluia. Agora toca no seu irmão e diz: recebe essa unção aí, meu filho, e te senta, porque isso é só o começo. O lagar era o tanque de pisar uvas. Pode sentar, querido. Era o tanque de pisar uvas. Então o lagar era um lugar parecido com um grande tanque, onde se colocavam as uvas, e com os pés, como eu disse, as uvas começavam a ser amassadas. E através de uma canaleta, se fosse alto, tinha um buraco grande. Se fosse mais baixinho, tinha uma canaleta que saía, canalizava o vinho para ela cair no lugar. O suco de uva que depois seria transformado em vinho. Gideão estava dentro de um lagar, um lugar apertado, para bater trigo. Ele não estava lá para prensar uva. Um lugar apertado para fazer o que não era para fazer. Porque aquele lugar não era um lugar adequado. Ei! Tu não estás prosperando porque tu está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Você está sendo prensado, se sentindo oprimido. Porque você está no lugar errado, fazendo o que é errado. Mas Deus hoje está te dando uma chance de, nessa semana, mudar a tua história. E Ele está dizendo: te levanta daí, covarde. É assim que Ele está falando com você? Não foi assim que Ele falou com Gideão, nem vai estar falando com você. Porque a covardia é imaginação tua. Você não é. Deus não te vê assim como você pensa que você é. Ele te vê de modo diferente. E o que Ele está dizendo para ti é: te levanta, homem valente, mulher valente, que você vai mudar a história. Você vai mudar essa história. Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu quero fazer, a segunda analogia. O vinho é o símbolo do sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz. Mateus 26, de 26 a 29 fala que Jesus derramou seu sangue por nós. Somente através do sangue de Jesus os nossos pecados são perdoados. 1 João 5,6. Quando nós tomamos o cálice da Santa Ceia, nós confirmamos uma aliança com Deus. Nós estamos confirmando uma aliança com Deus. O que você fez hoje foi confirmar uma aliança com Deus. Uma aliança que para Deus é importantíssima, é inquebrável.
Eu disse na ceia: ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nem tribulação, nem espada, nem demônio, nem anjo, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus. Do amor de Deus. Eu estou dizendo do amor de Deus, não dele. Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E para haver cura nessa área, é necessário que o sangue de Jesus venha sobre nós, nos purificando de todo o pecado. Não tem outra forma. Deus fez uma aliança conosco através do seu Filho. Essa aliança e esse sangue é uma arma poderosa para defender quem está sendo afrontado como Gideão estava. Você está sendo afrontado? Então, meu filho, creia que chegou o fim. Se você se levantar desse lagar, sair para a guerra de peito aberto, dizendo: espera aí, eu tomei posse, eu sou um cristão autêntico e verdadeiro, eu não tenho que estar mais me escondendo em lugar nenhum. Eu vou abrir a minha boca e vou começar a profetizar, e eu vou levantar um grande exército para Deus. Porque foi isso que aconteceu com Gideão. Gideão se transformou num grande guerreiro que livrou Israel da mão dos midianitas, que tinha um povo incontável como a areia do mar, só de camelo. Os camelos do povo medianita eram mais numerosos, os camelos, do que a areia do mar. Eram incontáveis, imagina a gente. E Gideão, com 300 pessoas, venceu esse exército. Sabe por quê? Faça assim. Faça assim. E diga assim: porque Deus e eu formamos uma dupla imbatível. E quem está falando com você hoje, como falou com Gideão, foi Deus naquele dia. Naquele dia, Deus falou com Gideão, e hoje Ele está falando contigo. Sai desse lagar e te mostra, porque eu te levantei para fazer a diferença. Agora faz a coisa correta e certa, debaixo do sangue do meu filho, debaixo do sangue de Jesus. E eu, que sou o Jeová Shalom, vou te dar a paz, e vou te dar o ganho, e vou te fazer vencer exércitos e toda a dificuldade que você está passando, porque eu sou o Senhor. Te levanta e vem me oferecer sacrifícios de vida. Sacrifício de vida. Não mais de animais, mas você deve se levantar e sacrificar a sua vida e dar para Jesus Cristo de Nazaré. Peça perdão por estar no lugar errado, fazendo a coisa errada, que você sabe, o Espírito Santo falou comigo hoje, e eu sei quando o Espírito fala comigo. Quando as nossas vidas estão na presença de Deus, em santidade, o inimigo não pode nos tocar. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. O teu inimigo não vai te atingir debaixo do sangue de Jesus. A tua história pode mudar hoje. Se você resolver sair do lagar, viver em santidade, o inimigo não vai te tocar, porque nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Consagre a sua vida ao Senhor, porque Ele é quem te protege.